Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse culto de Santa Ceia em louvor a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 402. 402. Glórias a Deus, glória a Jesus. Se precisar. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus. Vamos cantar o hino 276. 276. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos cantar, irmãos, para a oração, o hino 203. 203. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus.
Agora, irmãos, Irmandade também que nos acompanha pela live, nós vamos buscar a presença de Deus em santa oração. Temos aqui feito menções, pedidos de oração da Irmandade por enfermidades, por tribulações, também por causas, viagens, acidentados, muitos e muitos pedidos por famílias, até mais do que por enfermidade, e também por pessoas que foram evangelizados, receberam o anúncio da graça de Deus e estão aguardando uma boa oportunidade também para serem batizados. São as pessoas que receberam o testemunho da graça do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus nessa manhã, apresentar toda a nossa Irmandade. Nosso irmão Enio está de viagem com a família para o interior de São Paulo, mas que Deus também o possa guardar onde estiver, certamente acompanhando também o culto online. Outros irmãos se valeram do feriado que foi na sexta-feira, e alguns conseguiram descansar um pouco e foram visitar a família, foram para o interior, enfim, mas que Deus possa guardar toda a nossa Irmandade. Grande parte volta agora já depois do almoço e estará presente na Santa Ceia da noite, se Deus quiser, na Santa Ceia da terça-feira à tarde. Bem-aventurado, irmãos, e é bem-aventurado, ou no nosso linguajar, afortunado, sortuda, aquele que vem na presença de Deus com o coração aberto, com o coração disponível, dizendo: Senhor, eu queria tanto, mas gostaria tanto que o Teu Espírito me envolvesse essa manhã. Eu precisava tanto que a Tua presença tomasse conta do meu ser, da minha vida, porque às vezes isso acontece muito, a gente vê muito. A prova é tão grande, as coisas que eu tenho passado são tão difíceis, que eu já não me lembro mais quem eu era antes da provação. A palavra diz que a prova demorada enfraquece o crente. Então você pode ter dito: eu já não me lembro mais como é a minha vida sem provação, como é a minha vida com paz. Já não me lembro mais o que é sentir paz. E enquanto nós cantávamos esse hino, o Senhor trouxe essas palavras para dizer para a Irmandade: olha para o alto, da onde vem a luz maravilhosa que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa luz tão maravilhosa, tão boa, tão excelente, vai entrar na tua vida e vai iluminar o teu coração, por mais escuro que ele esteja essa manhã. Por mais sombrio, por mais frio que ele esteja, o Espírito Santo de Deus vai te aquecer, irmão. O Espírito Santo de Deus vai te iluminar, minha irmã. E você, no final desse culto, vai dizer: que bom, Senhor, que eu lutei contra os meus medos, contra as dificuldades e consegui entrar pelas portas da tua casa. Eu estou voltando para minha casa com meu coração cheio da tua presença. Senhor, manda dizer para alguém que está aqui: eu quero tocar na tua alma essa manhã. Eu quero tocar na sua alma essa manhã. A gente precisa conversar e você sabe disso. Você sabe que a gente precisa conversar. O mundo lá fora tem te machucado muito. As guerras, as lutas, as mentiras, os levantes têm te machucado muito. E se você sair daqui hoje da maneira que você entrou, você nunca mais vai voltar. Mas hoje eu vou sarar tuas feridas, diz o Senhor. Hoje eu vou te lavar na água do meu Espírito. Dá glória a Deus, irmão. Hoje haverá um derramamento da glória de Deus nessa congregação. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus quer não só a nós que estamos aqui, mas toda a igreja de Deus que está reunida num só espírito, numa só comunhão, aí na tua casa, aí no teu trabalho, aí na casa do teu parente. A glória de Deus vai chegar aí onde você está. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor te diz: não foi só você que veio a mim, não. Eu estou vindo a ti também. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos dobrar os nossos joelhos em bastante comunhão, igreja de Deus. Clama, Jesus,
Abre o teu coração para Deus e fala: Senhor, faz morada em mim, Senhor. Me enche da tua glória, porque sem ti eu sou como o metal que soa e como o sino que tine. Um vaso vazio não serve para nada, irmão. Seja cheio do Espírito Santo essa manhã. Glória ao nome do Senhor. E pediremos também, irmãos, que Deus fale conosco do céu, através da sua santa e poderosa palavra. Em nome do Senhor Jesus, busquemos a Deus em santa oração. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus nas alturas. Glória, 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 glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ó Senhor, nosso altíssimo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai nosso que estás nos céus, ajoelhamo-nos diante da Tua presença nessa manhã de domingo, para agradecer a Deus pelo perdão dos nossos muitos pecados, pelo sacrifício de Cristo no madeiro da cruz, que nos deu entrada no céu, nos reconciliou com Deus, de maneira que o Teu Espírito habita dentro dos nossos corações. Muitas coisas difíceis temos enfrentado durante a nossa jornada, Senhor, pois somos peregrinos em terra estranha, mas em todas as coisas Tu nos tens feito mais do que vencedores. Não tem faltado a Tua ajuda, não tem faltado a Tua palavra, não tem faltado a diversidade dos Teus dons entre nós. Cada vez que ligamos essa live, ainda vindo aqui para esse culto da manhã, liguei no celular a live de quinta-feira que o irmão Léo, que o irmão Saulo fizeram uma tarde, outra noite. Que alegria, Senhor, de saber que Tu usas de quem Tu quer, porque a obra é Tua. E o homem não tem domínio sobre este povo, o homem não tem domínio sobre o Teu Espírito, porque o Senhor opera como quer e reparte como quer. Quantas vezes clamávamos sozinhos, pedindo que Tu enviasse algum servo Teu para que ajudasse, para que desse um refrigério para a nossa irmandade da mesmice, do cotidiano. E hoje o celeiro está tão cheio, Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vem as nossas irmãs, vem as jovens, vem os jovens, vem os outros servos anciãos. Louvado seja Deus, que a Tua obra já está florida, Senhor. Isso traz a nós uma esperança e uma alegria nos nossos corações, de que se nós esperarmos com paciência no Senhor, também chegará o dia da nossa exaltação, ó Deus. Bendito seja o nome do Senhor, ó Deus eterno. Glória a Deus nas alturas. Em oração quero Te agradecer, porque quando nós nos deixamos tocar por Ti, quando nós deixamos a nossa vaidade de lado, o Teu Espírito opera, obra, prodígio e maravilha. Ontem à noite, já um pouco tarde, se não me engano, já deitado, me preparando para dormir, fiz uma oração ainda que deitado e disse: Senhor, fala comigo e me faz, Senhor, falar com o Teu povo agora, onde estiver a nossa irmandade. Senhor, e pegando o meu telefone, fui escrevendo aquelas palavras, Senhor, me humilhando, porque reconheço que sou falho diante de Ti, e que eu preciso de Ti, Senhor, desesperadamente. E quando, Senhor, subi aqui para atender esse culto, me causou o espanto de ver a Tua casa tão cheia, Senhor, e de ver que o que move o Teu povo não são as nossas palavras. O que move o coração do Teu povo é o amor ágape, é o amor verdadeiro, é o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus maravilhoso,
Enche esse lugar aqui agora da tua glória, Senhor. Enche o teu povo da tua presença. O teu povo não veio buscar a carne nem o sangue. O teu povo veio buscar o teu Espírito Santo. Igreja de Deus, seja cheia da glória do céu. Seja cheia da glória do Espírito de Deus. E o Senhor encontra contigo essa manhã aqui nessa igreja, para abraçar a todos nós, ó Deus maravilhoso. Abraça a nossa alma, abraça o nosso coração, visita o teu povo na internet, Senhor, e mostra que a tua igreja ainda permanece e permanecerá de pé até o fim dos tempos. Bendito seja o teu nome nas alturas. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória a Jesus, santo, santo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, toma nas tuas mãos os pedidos da oração. Senhor, socorre cada um dos teus filhos, porque o Senhor conhece o que nós precisamos, ó Deus. Manda do céu a tua santa palavra e fala com a nossa alma essa manhã, Senhor, e enche o nosso coração de fé e de esperança, para que possamos participar dessa santa ceia, com os nossos corações disponíveis, para ser ocupada a totalidade do nosso ser, pelo Espírito de Deus. Toma todas as coisas nas tuas mãos, e faze-nos sempre meditar no teu amor, e nunca esquecer o quanto Deus ama as nossas almas. Senhor, recebe no céu a nossa súplica, que entregamos a Deus com muita gratidão aos céus. É no nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo Filho, bendito para toda eternidade. Glória a Deus. Oh, aleluia, Espírito de Deus. Oh, glórias, glórias a Deus. Alamaia Jesus. Oh, glória, Senhor. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus seja louvado, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos cantar o hino 321, irmãos. 321. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Querida Irmandade, ainda que seja um dia de Santa Ceia, que é um culto mais atípico, que a gente deve, ou espera pelo menos, dedicar um maior tempo para esse trabalho da Santa Ceia, eu recebi um relatório da Obra da Piedade da nossa igreja. Foi elaborado pela irmã Júlia, que é responsável pela coordenação de todo esse trabalho, que, na verdade, foi disponibilizado para a nossa Irmandade no mural de recados ali, que nós vamos, não sei se já disponibilizamos no grupo, acho que ainda não, né? Ainda não. Vamos disponibilizar no grupo e em todos os outros grupos da Irmandade que colaboram também pela internet, mas eu acho importante, nós, os anciães, Mão Sampaio, e acho que é importante até vocês levarem para Guarulhos também, Dani, não só apoiarmos isso, como mostrar para a Irmandade o nosso compromisso, não só de atendimento dos necessitados, mas como o compromisso de transparência com a Irmandade, dos frutos, das ofertas e de como esse processo funciona, desde o alimento, quando ele chega aqui, ou o provimento, e até ele chegar na casa de quem foi atendido e o retorno disso. Então, vou ler para os irmãos rapidinho, porque vai ficar registrado na internet, depois precisa fazer um corte disso aqui para postar um vídeo, Brunão, só disso aqui, para ficar no canal também, tá bom? Então, aqui diz atendimento CCA Alphaville. A CCA Alphaville atende em torno de 30 famílias todos os meses, fornece auxílio mensal à Casa de Recuperação, Casa de Apoio Resgatando Vidas, que é de Franco da Rocha, e também ao grupo Anjos da Noite, de Francisco Morato, que fornecem alimentos todos os dias para pessoas em situação de rua. Essas duas instituições não são da nossa igreja, são cuidadas ou seguidas, enfim, por outras denominações evangélicas, mas nós não buscamos membro, nós buscamos vidas, almas. E eles já estão servindo a Deus, eles não precisam ser da CCA, eles já estão em Cristo, mas eles precisam de comer, precisam de ajuda. Suprimos ainda as demais congregações CCA das adjacências, como a CCA de Itapevi, que faz todos os sábados um belo trabalho com cerca de 60 crianças das comunidades, denominado CCA em Ação. Tem até uma placa na entrada da igreja lá de Itapevi. A CCA em Ação oferece aulas de música, jogos, brincadeiras, ensino e estudo do Evangelho, e ao final servem lanches para as crianças e muitas vezes também adultos que ali se achegam, tanto para buscar os filhos ou também para se alimentar. As congregações do interior também recebem ajuda da CCA Alphaville, pois muitas delas não recebem coletas, que são os dízimos e as ofertas, suficientes para manter a igreja e ajudar os necessitados que aumentaram significativamente durante esse período pandêmico. E pelo fato de hoje a CCA Alphaville ter uma grande concentração de ajuda e doadores fiéis, que desde o início da pandemia abraçaram a causa e estão conosco de mãos dadas. Uns doam leite, outros alimentos não perecíveis, outros produtos de limpeza, outros ovos, bolachas, fraldas, roupas, sapatos e etc. A Obra da Piedade da CCA procura sempre ser unificada e seguir um padrão, visando a organização, transparência e seriedade do ministério. Para tanto, foi elaborado um guia de instruções para os obreiros e obreiras da piedade da CCA, para que haja unicidade nos atendimentos e cuidados com as doações, desde o momento em que as doações chegam até o momento das doações finais. Quando realizamos os atendimentos, ou seja, a entrega dos alimentos e ou roupas, não simplesmente entregamos. Ali oramos, profetizamos bênçãos naquele lar, ouvimos o que o atendido tem para dizer, convidamos para os cultos, informamos sobre os cultos online, damos instruções, aconselhamentos. Assim, não é apenas uma simples distribuição, mas uma visita, algo pessoal e único para cada pessoa, para cada lar. Não tiramos fotografias no momento das doações, pois entendemos que pela mesma porta que a vaidade entra, a caridade sai. Sem exposição, procuramos amenizar o constrangimento daquele que está enfrentando um período difícil, em que a autoestima está baixa, onde o sentimento de humilhação e constrangimento muitas vezes é inevitável ante ao orgulho natural do ser humano. Contudo, visando controlar e saber quantas pessoas estão sendo beneficiadas, o perfil de público atingido, e para termos critérios nas doações, anotamos nome completo do chefe daquela família, endereço,
telefones para serem acompanhados e, é claro, o censo daquela família. Assim, sabemos se existem crianças, mulheres grávidas, lactantes, deficientes, idosos e etc. Assim, é possível fazer uma doação inteligente, sabendo a quantidade de alimento que devemos levar, se leite será necessário, bolacha, até absorvente. A quantidade de alimentos levada é de acordo com a quantidade de pessoas na família. Exemplo, uma família que não tem idosos, crianças pequenas ou pessoas doentes, leite não é uma prioridade, tampouco biscoitos recheados e achocolatados. Quando as doações chegam, montamos cestas que chamamos de cesta padrão, composta por 5 kg de arroz, 2 kg de feijão, 2 kg de açúcar, 1 kg de sal, um pacote de farinha de trigo, um de fubá, um de cuscuz, 2 pacotes de macarrão, um molho de tomate, um pacote de bolacha, uma lata de sardinha, uma lata de seleta ou de milho, um pacote de leite em pó, um achocolatado, um leite em pó, que deve ser uma lata, 1 litro de óleo e um pacote de pó de café. Aqui as irmãs puseram algumas fotos que a gente não vai conseguir mostrar para vocês, mas vou ler o texto que está acabando. E de acordo com o perfil das famílias e necessidades, sabemos a quantidade de cestas necessárias por famílias. Como o arroz tornou-se nos últimos tempos o item mais caro da cesta básica, mandamos algumas cestas sem arroz, aumentando para 7 pacotes de macarrão e 3 de molho de tomate na cesta, uma forma de compensar. Em junho de 2021, atendemos 22 famílias, cerca de 110 pessoas se alimentaram graças ao amor da Irmandade e ajudadores. Cerca de 40 crianças tiveram a oportunidade de tomarem leite com achocolatado. De comerem bolachas e ter garantido pelo menos 2 refeições por dia. As pessoas que residem em locais simples, sem instrução e com pouco ou nenhum auxílio da municipalidade, pessoas às quais a única renda é a ajuda do governo federal, como Bolsa Família. Pessoas que vivem em áreas verdes, favelas, na beira de córregos, com muitas crianças e adultos desempregados. Enviamos cerca de 80 quilos de alimentos para a Casa de Apoio Resgatando Vidas, de Franco da Rocha, que hoje conta com 28 internos, jovens e adultos homens, dependentes químicos que estão em árdua batalha para se livrarem do vício da droga e do álcool, e para os Anjos da Noite, de Francisco Morato, que servem cerca de 40 marmitas para pessoas em situação de rua. Foi enviado também, no mês de junho de 2021, 40 pacotes de macarrão, 5 de arroz, 10 quilos de feijão para uma ação social de distribuição de marmitex para pessoas em situações de rua, em Carapicuíba e Osasco, e idealizada e feita por amigos que professam outra religião, a Ubanda. Pois ajudar e alimentar quem tem fome não é sinônimo de uma religião, mas de amor ao próximo. Não importa para CCA religião, cor, sexo, origem, orientação sexual, ajudamos por amor e amamos o ser humano. Damos o que comer para quem tem fome. Exatamente como Jesus Cristo nos ensinou. Foram doadas 14 caixas de leite, 168 litros de leite doado, foram fora roupas, sapatos e blusas de frio, cerca de 500 peças de roupa e 200 pares de sapato. Foram emprestados por comodato também 2 bengalas, uma muleta e um andador para acidentados. Por essa parte, Deus seja eternamente louvado. Glória ao nome do Senhor. Acho que está bem explicado, né? Não precisa de mais nenhum acrescentar absolutamente nada, né? Nossos cultos presenciais, domingo às 10 da manhã e às 18h30, terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas e sábado às 10 da manhã o culto das irmãs. A partir do primeiro sábado de julho, de agosto, às 20 horas,
serão realizados os cultos dos jovens, online e presencial. Por esse mês de julho eles estão sendo só online, mas a partir de agosto eles serão presenciais também. Então toda a mocidade está convidada, é um culto no formato dos jovens, da maneira que vocês acharem melhor, para se sentirem melhor para adorar a Deus. Os nossos cultos online, ou seja, os que são transmitidos pela internet, são feitos de segunda a sexta às 14 e às 20 horas, todos os dias da semana, sábado às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite, e domingo às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 18h30, que é hoje. Reunião de oração amanhã, segunda-feira, às 19 horas, presencial. Aula de música todos os domingos, às 8 horas da manhã. Ensaio de orquestra todo primeiro domingo do mês, às 4 horas da tarde, aqui no Alphaville. Está sendo realizada hoje essa Santa Ceia, das 10 da manhã, haverá uma outra às 18h30, e na terça-feira, dia 13, também Santa Ceia, às 2 horas da tarde. Como a Irmandade acabou de ouvir o relatório, continuamos pedindo a doação de alimentos não perecíveis para atendimento dessas necessidades que os irmãos bem viram aqui. Isso não acaba nunca, irmão. Todo mês, toda hora, ela vai se renovando, e o amor da Irmandade também vai se renovando, e nós vamos alcançando mais vidas. Você vê que, por vidas, a gente deixa qualquer outro ideal que não seja da caridade. Foi feito esse contato com esses irmãos e amigos que seguem a Ubanda, e juntamos forças para matar a fome de quem tem fome. É o que nos importa. E cada um acredita naquilo que acredita, com respeito, com amor, mas quando se trata do próximo, a gente deixa de lado qualquer diferença e reconhecemos que quando a gente se junta, nós somos muito mais fortes, irmão, quando nós estamos juntos. E a nossa loja do Fundo Bíblico, para comprar material de Fundo Bíblico, que é loja.ccacristã.org.br. Depois, no final do culto, nós vamos fazer um momento das ofertas. A irmã Léo, no final, na hora das ofertas, vai vir cantar um louvor para a gente. Nós vamos seguindo. Mais alguma coisa, irmão Marcos? Irmão Sampaio, alguma coisa na sua região? Batismo, alguma coisa? Irmãos obreiros, Mará. Tudo certo? Max? Tudo certo? Irmã Kátia? O espaço aqui parece estar bem cheio, né? As crianças vão vir fazer a oração do Pai Nosso, então, no final? Pode ser? Cabe aqui? Cabe? Tem bastante lá, né? Tem quanto? Tem 17 crianças lá no Espaço Kids. Louvado seja Deus, que gracinha. Eu achei tão bonitinho o filhinho da irmã... Ah, meu Deus do céu, que eu esqueci toda a vida o nome dela, de óculos brancos aí do lado da irmã Angélica. Denise. Isso que nós fala toda hora da Denise. Ela soltou ele para ir na salinha do Espaço Kids, ele foi pulando igual um cabritinho, ficou pulando na porta lá. Aí eu falei pro Marquinhos, Marquinhos, tá batendo na porta. Você foi lá abrir, né? Uma gracinha. Tá lá com os amiguinhos dele lá, brincando. Louvado seja Deus. Daqui a pouco é eles que vão estar atendendo o culto para nós, se Deus quiser. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 363, para a gente ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus.
quero aproveitar a presença de uma irmã aqui, da irmã Joana, para dar um exemplo para a Irmandade de como, quando a nossa mente e o nosso coração estão ligados em Cristo, é evidente que estar aqui no culto presencialmente é imprescindível, é muito importante. Mas há momentos que não é possível. E veio essa pandemia no comecinho do ano passado, faz mais de um ano que a gente não congrega. 1 ano e meio a irmã Joana sem congregar com a gente aqui presencial. Mas vai lá na oficina de costura dela e vê quantos cultos online ela assistiu nesse ano. Todos, só todos. Então, quando o nosso coração está em Cristo, a gente sabe, como está lá em Eclesiastes, momento de abraçar e o momento de afastar-se de abraçar. Veio a vacina, veio a segunda dose da vacina, a pandemia diminuiu e hoje ela está aqui dando glória a Deus. Então, quando o nosso coração está no Senhor, já tomou as duas, já tomou a da gripe, está 0 bala. E está aqui dando glória a Deus. E ainda assim de máscara, todo mundo. Já voltou a trabalhar? Que maravilha. E ela trabalha fora também. Então, que a Irmandade pegue esse exemplo para todos nós. Não dá, não dá. Mas quando dá, não faz corpo mole, não. Serve a Deus. Quando não dá, não dá, já está resolvido. E aí a gente vai retomando a nossa vida com a ajuda de Deus, se Deus quiser. Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar aqui. Serve a Deus. Marquinhos, os irmãos músicos, irmão Saulo, os irmãos Diácono, irmão Cleito, irmão André, os meninos, irmão Cosmo, irmão Léo. Santo é o Senhor. Vamos, irmãos, examinar as Escrituras na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 9. Aos Romanos 12, versículo 9. Onde fala o amor, o fervor, a humildade e a beneficência. Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 9. Olha o Gabriel, que a gente orou tanto por ele quando estava doentinho, está maior que a Mandane já, está maior que a mãe dele. Glória, quando eu fui visitar ele no hospital, nem andava, irmão, que tamanho que está. Santo Deus. Estamos lá, Brunão? Romanos 12, verso 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Glória ao nome do Senhor.
Palavras de alguém que teve que aprender a fazer isso com dores. O apóstolo São Paulo é um grande exemplo de alguém que foi convertido a ferro e a fogo, né, na pancada mesmo. Ele resistiu ao Senhor até que o Senhor laçou ele e falou, bom, eu queria que você viesse com jeitinho, mas se não dá, eu vou torcer, eu sei, igual a lavadeira torce o pano. E torceu, irmão. Então ele podia falar com propriedade sobre o amor, sobre a renúncia, sobre o desprendimento e a abnegação. Ele podia falar sobre o dinheiro e o desprendimento do dinheiro ou ao dinheiro que causava nas pessoas, porque ele era um doutor da lei, era um homem que tinha tudo às mãos, ele tinha tudo acessível, ele tinha o respeito, ele tinha honra, ele tinha condição financeira, e uma vocação lhe foi colocada, tanto que ele se chamava prisioneiro de Cristo. Senhor me aprisionou, e agora eu escolhi servir, mas também não tinha outra escolha. Eu só concordei com a decisão dele. Irmão bem-aventurado, aquele que em Deus ama, que o Senhor vai atrás dele até no inferno para buscar aquela alma. Às vezes acontece alguma coisa na sua vida, e você sabe que é a mão de Deus te corrigindo, até te provando, até, irmão, te judiando um pouco, e ainda assim deve nascer no nosso coração um espírito de gratidão, dizendo, Senhor, eu sei que esse mal que eu estou enfrentando vem de Deus, porque Deus me ama. Um desemprego, um acidente até, irmão, alguma coisa que aos nossos olhos parece difícil, Deus permite na nossa vida, e você nunca pode pensar, Deus não me ama, Deus, olha como Deus está me judiando. Não, é Deus cercando os teus caminhos, irmão. O Senhor te doutrinando, o Senhor te guiando pelo único caminho que o ser humano aprende, o da dor. Nós só aprendemos pelo caminho da dor. Paulo, quando viu o resplendor de luz, caiu da cavalgadura em que estava montado, instantaneamente ficou cego, e o Senhor começou a mostrar para ele, eu vou começar a te mostrar o quanto você vai padecer por mim. E te digo mais, duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões que eu estou pondo em você, quantas cadeias com as quais eu estou te prendendo. O homem que mandava, que fazia, que açoitava, que prendia, que matava, passou a ser guiado pela mão. Pois um cego, o meu avô tem 92 anos, ficou cego há uns 12, 13 anos. E ele já anda com destreza. Mas você fica cego agora, onde você ficar? Onde você estiver, você fica. Você perde a noção de espaço, de tudo, é um desespero. Meu avô ficou cego assim, levantou da cama, estava andando na sala da casa, deu um estralo na vista, descolou a retina e ficou cego naquele momento, para nunca mais. E foi guiado pelas mãos, levado até a cidade. E a libertação dele veio por quem ele mais perseguia. Pelo profeta Ananias. Não era ele necessariamente, mas eram as pessoas tais como ele. Irmão, essa palavra vai trazer uma reviravolta na tua vida, porque aqueles que estão te tacando pedras, você está devolvendo orações, e o Senhor te diz, eu vou te justificar. E não serão as tuas mãos, não serão as tuas palavras, mas será a luz de Deus na tua vida, que vai mostrar quem serve a Deus e quem serve o diabo. Mas pela luz de quem serve a Deus, quem está nas garras de Satanás, será solto em nome do Senhor Jesus. O propósito de Deus não é só diferenciar as trevas da luz, é tirar quem está nas trevas para a luz. Não adianta dizer, irmão André está com muita fome, e virar as costas e ir embora. Irmão André está com muita fome, vamos lá dar comida para ele? É assim que Deus faz. Ele identifica o pecado, ele mostra o pecado, ele limpa, liberta e salva. Dá glória a Deus, irmão. O Senhor está te limpando por essa palavra. Bendito seja Deus. Então nós entendemos, irmãos, que as aflições do apóstolo São Paulo serviram para isso, para esse grande conselho ao povo de Roma, italiano, do sangue quente, europeu, bravo, que avança na sombra.
Imagine, irmão, que dificuldade levar o evangelho que era pregado às escondidas. Grande parte do evangelho em Roma chegou pelas vezes que Paulo esteve preso lá. Ele preso nas masmorras, nas cadeias romanas, anunciava Cristo para o soldado, dizendo, eu não posso sair daqui, eu estou preso, mas se eu te anunciar e você crer, quando terminar seu turno, você anuncia para outro. E quando César menos imaginou, havia uma igreja escondida adorando ao Deus doador da imortalidade. Bendito seja Deus, irmão. E saiba você que por onde você passar, a luz de Cristo é irradiada pelas tuas obras, pelo teu testemunho, pelo teu falar, pelo teu andar. Irmãos, talvez a irmandade estranhe essa colocação, mas hoje Deus te chama de cometa na sua presença. Onde você passa, você vai deixar um rastro de luz. Receba a unção de Deus na tua vida, no nome de Jesus Cristo, por essa palavra. Você vai ser uma luz acesa nesse mundo de treva, e onde você passar, os demônios vai ter que cair, irmão. Falando em capeta, o apóstolo São Paulo não foi feliz em lidar com essa turma de encapetado. Eu não lembro o nome da cidade que eles estavam andando. E vinha uma menina atrás deles com espírito de adivinhação. Era um espírito mesmo, que os irmãos não sabem. O adversário consegue mexer no nosso destino, irmão, se Deus não estiver em nós. Vai e lê futuro não sei de onde, faz trabalho não sei de onde. Essas forças ocultas existem. E ela só tem domínio na nossa vida quando a gente deixa. E o Senhor também está enviando essa sua palavra para blindar a sua igreja, no nome do Senhor Jesus. Para que mal nenhum chegue até você. E essa moça vinha dizendo atrás, e o senhor dela, que ganhava dinheiro com ela, o patrão dela, pelas adivinhações, aí vai um verdadeiro servo de Deus, um homem que teme a Deus. Um homem que prega a palavra de Deus, e vai daqui, e vai dali a pouco ela de novo. E ela estava falando a verdade. Ele se irritou, irmão, né, irmão Cosmo? Virou para trás, apontou o dedo para ela e disse, em nome de Jesus Cristo, sai dela! E aquele espírito se retirou. E o patrão que ganhava dinheiro parou de ganhar. Irmão, pensa na surra que o apóstolo São Paulo levou de açoite. Por expulsar o demônio. Então ele começou a cuidar dos vivos. Pedro era mais destemido, e outros cuidavam dessas coisas dos mortos, dos demônios, dos espíritos. Para os irmãos verem que a cada um, Deus dá uma missão. Hoje, Deus está te escolhendo para uma missão especialíssima. Hoje, Deus te seleciona como um soldado de elite, de linha de frente. Vou te enviar num covil de lobo, num ninho de serpente, mas a espada da palavra está na tua mão. Pega aí, irmão, em nome de Jesus. O capacete, a couraça, o escudo, cainda, sarianda lá, já estão colocados sobre a tua vida. E o adversário de longe, como te vê, quando te vê, vai dizer, corre que ele vem chegando. Ela vem chegando armado até os dentes. Quando Samuel foi ungir Davi como rei, olha o respeito de alguém que tem Deus na sua vida. Que ainda que escondido, levando uma bezerra cevada, fazendo todo aquele transtorno para poder fazer a missão que Deus tinha dado, que ele também tinha medo de morrer, era homem. Sabia que Saul o mataria se ele fosse ungir outro rei. Com Saul vivo, como poderia isso? Mas tinha o peso, tinha Deus na vida dele. Quando ele entra na cidade, tinha os homens sentados ali na porta da cidade, já levantaram de pé e falou, é de paz a tua vinda? Porque sabia que se ele dissesse vitória era vitória, se ele pregasse derrota era derrota, se pregasse vida era vida, se pregasse morte era morte. Irmão, Senhor manda te dizer, você vai ser respeitado pelos homens aqui na terra, você já é respeitado aqui no céu, te diz o Senhor, mas a partir de agora você vai ser respeitado lá embaixo. Lá no inferno. Quando chegar uma ordem saída da tua boca pelo Espírito de Deus lá embaixo, os demônios te obedecerão. Glória, vocês estão crendo nessa palavra, irmão? Você é crente ou você é um saco de batata? Hoje Deus vai te encher da glória da palavra. Ele vai te mostrar que o amor de Deus que está em você não é fingido, que você não é um crente domingueiro, que você não é um crente de véu, de terno, de calça ou de saia, você é um crente em Jesus Cristo, e do jeito que você estiver, onde você estiver,
tem fogo sobre a tua cabeça. Dá para você dar um glória a Deus aí, irmãozão? Você vai entrar na biqueira de fumo, você vai ficar meio doido com a maconha, com a cocaína, mas a minha glória vai estar na tua boca. Glória ao nome do Senhor. Imagina eu ou você se encontrar o irmão Albens, um dos nossos diáconos, uma sexta-feira, 3 horas da manhã, voltando para casa, e quando for saudar o meu irmão Albens, ele cheirando droga. O que nós diremos? O irmão Albens está envolvido com droga. Onde já se viu um diácono drogado? Não. O irmão Albens está carregando o viciado nas costas, arrancando das garras de Satanás. Ele tem cheiro da droga, mas a droga não é dele. Às vezes tem sangue na sua roupa, mas o sangue não é teu, é do trabalho, é das ovelhas, é da luta. Receba justificação essa manhã em nome do Senhor Jesus. O homem te aponta, o teu Deus te justifica. O homem te condena, o teu Deus te diz: continua, a minha glória está sobre a tua cabeça e a minha mão para te abençoar. Seja abençoado em nome de Jesus. Nunca vão olhar para os teus tombos, para as tuas quedas. Nunca vão olhar para as tuas lágrimas, nunca vão se preocupar com a tua tristeza, mas invejarão o teu sucesso, a tua honra, a tua exaltação. Não te preocupa, a tua honra eu não darei a ninguém, diz o Senhor. Quando te verem no altar exaltado, dirão que foi sorte, mas você dirá: foi Deus. E para mim é o que importa. Te diz o Senhor, você reconhecer que sou eu na tua vida. No lugar da tua vergonha, nascerá o sol da justiça e da honra. Hoje você está chorando, mas te prepara, porque você vai sorrir muito na minha presença. Ama, revida o mal com o bem. Te ofendem, abençoa, não amaldiçoa. A brasa está sendo junta na cabeça do teu inimigo e não na tua. Na tua cabeça tem uma tocha viva que nunca se apagará. E as brasas desse altar nunca se apagarão. Quem faz churrasco sabe, quando o carvão está apagando, o que você faz? Sopra. Abana. E quando as brasas aqui começam a enfraquecer, o glória, a unção, a virtude da igreja assopra o altar e ele pega fogo de novo. Sopra o altar aí, irmão. Sopra o altar aí, irmã. Sopra a brasa. Essa brasa não arde, ela não apaga, ela não queima. Ela justifica, ela purifica, ela enche de glória e de poder. Quanto maior o fogareiro, maior é o calor, maior é a glória. Assopra o altar, irmão. Glória ao nome do Senhor. Assopra o altar e faz a brasa encher. E poderoso é o Senhor para vir um anjo aqui, pegar uma brasa dessa e passar nos teus lábios. Glória, glória a Deus. Então, irmão, seja justificado pela palavra de Deus e continua sendo boba aos olhos dos homens. Continua. Você é muito bobo, você nunca faz nada e você só diz no teu coração: nunca precisou, meu Deus sempre fez tudo. Eu só preciso estar aqui na presença de Deus. Eu não sei para o que eu sirvo, eu não sei quem eu sou, eu não sei se eu presto, se eu não presto, eu não sei se eu sou bonito ou se eu sou feio, mas eu tenho certeza de uma coisa: eu sou servo. Você é servo, irmão? Dá um glória a Deus aí. Você é serva, minha irmã? Eu não sei se o ancião gosta de mim, se o pastor gosta de mim, se a irmandade gosta de mim. Eu não sei se a minha roupa é bonita, se a minha maneira agrada, mas eu sei que eu sou servo. E o Senhor te diz: tá bom para mim. É tudo que eu quero de você. Tu és meu servo, eu sou teu Deus. Tá bom assim?
Tá bom assim? Então vai em paz para a tua casa, participa da Santa Ceia com teu coração cheio de alegria. Só tem uma coisa que nós precisamos resolver hoje aqui, antes da Santa Ceia. Essa mancha, essa roupa manchada, essa mágoa, esse sentimento de indignação, de vingança, de tristeza, eles não combinam com a pessoa que eu quero que você seja, diz o Senhor. Eles não combinam com a casa que eu estou construindo para você. Eles não combinam com os lugares onde eu vou te levar para semear a minha palavra. Andassi, Marianda, Ueda, Samacantai. Eles não combinam com a roupa que eu mandei um anjo alfaiate fazer para você essa manhã. Ela está aqui. Ela não combina com as armas que eu estou aqui para te entregar, com a farda nova que eu vou te dar. Vai haver mudança na CCA, irmão. Vai haver mudança na obra de Deus. O Senhor vai mudar alguma coisa, irmão. Glória a Deus. Vamos começar a faxina? Vamos trocar de roupa? Vamos entrar no provador espiritual e vamos trocar de roupa? Vamos, André? Vamos trocar de roupa, irmão? Aleluia! Troca, irmão, troca de roupa. Tira essa roupa manchada, tira essa roupa suja, tira essa roupa de vergonha, de pecado, e veste a roupa que eu estou te dando agora aí, ó. E a mitra ainda está aqui na minha mão. A mitra eu vou pôr por último. Quando a mitra cair, você vai rodar igual um peão. Em nome de Jesus Cristo, pega a roupa, veste a roupa. Enquanto isso, sopra o altar, vai dando glória. Eu vou mudar a tua vida. Eu vou mudar a tua vida. Está vestindo a roupa, minha irmã? Serviu, irmã? Irmão Rodrigo, parece que ela é um pouquinho apertada. Não é, é que eu estou pondo as coisas no lugar. Você estava muito forgado. É assim mesmo. Ela é apertadinha mesmo. Irmão, mas eu já não posso fazer todos aqueles movimentos. A graça implica em algum peso mesmo sobre nós. Não vai dar para fazer mais os mesmos movimentos. Aleluia! Não vai dar mais para ir nos mesmos lugares. Com essa roupa, não dá para você ir. Você está disposto a vestir essa roupa de honra? Tecida ouro de Ofir, da glória de Deus. Não é ouro com valor monetário, ouro com valor espiritual. Branca como a mais pura lã, resplandecente como o sol do meio-dia, uma lâmpada acesa. A fumaça de Deus em volta de ti, da glória a Deus. Uma revelação espiritual está caindo agora aqui por essa palavra, irmão. Alamassa, alamaia. Revista-te, vista-te, cubra-te com a glória da palavra de Deus, Senhor, tem piedade. Vista-te com a glória da palavra de Deus. Vista-te com a glória do Evangelho de Jesus Cristo. E seja hoje justificado. Hoje eu estou te levantando no altar da exaltação. A mitra está caindo, Saulinho. Receba aí a mitra agora. Receba, receba, receba. Sopra, 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 irmão Daniel, sopra o altar. Não é com a máscara, é com glória que está na tua boca. Sopra, sopra, sopra o altar. Esse fogo vai passar aqui, vai passar na tua casa, vai passar na tua congregação, vai passar na vida da tua família. Essa semana o inferno vai ver quem é crente e quem não é. Irmão, eu não bebo, não uso droga, dormi bem, eu não ando com coisa, eu sou um pobre coitado, mas não é possível que eu estou ficando louco. Vive o Senhor pela vida dos meus filhos. Essa igreja está pegando fogo, irmão. Se você queimar a palha, a fumaça sai branca. Se você queimar algum produto tóxico, ela sai escura e suja. E pode te matar. No começo da palavra, a fumaça era escura, tóxica, suja. Mas agora ela já é pura, glória.
E agora você já não é mais uma lenha, você é um tição. Senhor, você é um tição tirado do fogo, e você está incandescendo, você está brilhando, não tem mais impureza, não tem mais acusação, não tem mais pecado, eu já limpei a lenha. Dá glória a Deus, irmão, em nome de Jesus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Hoje eu vou mostrar para você que você é crente em Jesus Cristo. Está devolvida a tua liberdade. O ancião tirou a tua liberdade, eu tiro a liberdade do ancião. O teu Deus te devolve a tua liberdade agora, em nome de Jesus Cristo. Seja você de onde for, da igreja que for, onde você estiver, aí na internet, aqui dentro dessa igreja, o teu Deus te restitui a comunhão com a igreja agora. E tu serás como a arca do concerto, aquele que tocar em ti, eu fulminarei, diz o Senhor. Vai em paz para a tua casa e participa da Santa Ceia. E sai daqui pulando em nuvens de algodão. Porque o Senhor te diz, a roupa ficou boa que você nem sabe. Você vai estranhar nos primeiros dias, mas depois se acostuma. Não dá mais para ir na gandaia. Não dá mais para fazer coisa que desagrada a Deus, não dá mais para traição, não dá mais para mentira, não dá mais para o vício, para a lascívia, para a corrupção. Mas tem uma coisa, hein? Tem um fio ligado na tua cabeça que bate lá na glória de Deus. É 220 volts. A hora que você encostar aqui na terra, ele bate lá no trono de Deus e você já sente o choque. Glória, o nome do Senhor. Tem suas vantagens. Abrir mão do mundo tem suas vantagens. Vivendo aqui, mas como não sendo daqui, preparando-te para uma morada celestial que está sendo preparada para você lá em cima. E para que você saiba que aqui é bom, mas lá é muito mais maravilhoso, receba a unção do Espírito Santo em nome de Jesus. E essa glória maravilhosa te animará a permanecer firme até a volta de Cristo. Deus seja louvado. Amém. Santo é o Senhor Jesus, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Glória, glória a Deus. Bom, Marquinho, quem que vai? Como é que era mesmo? Vamos orar, vamos fazer na aula, certo? Na aula. A gente já resolveu esse valor. Irmão Saulo, por favor, vem orar pro cálice para nós, irmão Saulo, irmão Sampaio, pro pão. Eles vão dar microfone para vocês aí. Os obreiros que vão servir, eu não sei da escalinha, mas sei que ela está pronta. Já podem vir para frente, já? Pode vir, irmão Saulo, querido. Não sei que vai ficar de lá, né? Irmão Saulo, lá, mas só tem microfone. Não é bala, filho, é quase. Aí nós mandamos uma bala para esse menino, gente. Amor. Pode deixar tudo certo. Deixa eu falar primeiro, sabe? Que ele olha pelo pão, tá bom? Aí depois ele te passa. Queridos, nós vamos orar agora pelo pão e pelo cálice, lembrando a nossa irmandade que a Santa Ceia é livre para todos, independente de igreja. Isso não é uma questão da igreja, é uma questão pessoal, tá bom? Nós vamos dar as instruções para os irmãos. Deus preparou, o irmão Marquinho trouxe para a gente um modelo novo de cálice e pão, que é os dois num só, muito mais fácil, mais prático. A gente entende que a irmandade talvez tenha um pouquinho de dificuldade no começo, mas a gente vai explicar direitinho, eles vão fazer a demonstração, vai dar tudo certo e nós vamos sair daqui com a nossa vitória nas nossas mãos. Vamos ajoelhados acompanhar a oração dos servos de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor, aleluia. Altíssimo Deus, bom Pai que está no céu, diante da tua gloriosa e imensa presença, após, Senhor, nós ouvir esta santa e gloriosa palavra, aonde, Senhor, já movimentou, bendito Deus, as entranhas do nosso coração, da nossa alma, Senhor.
nós viemos de joelhos prostrados mais uma vez na tua presença. Bendito Deus, agora, Senhor, para te apresentar na palma da tua mão, bendito é o teu nome, o pão, Senhor, que após esta oração passa a ser o corpo de Jesus Cristo. Altíssimo e grandioso Deus, após, Senhor, nós inserir, bendito é o teu nome, que esta palavra, bendito Deus, já possa fazer o efeito na nossa vida nesta manhã. Bendito Deus, somos gratos em tudo, não por nós, Senhor, porque nós somos falhos na tua presença, mas em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Santo é o Senhor, glória ao Cordeiro eterno, aleluia, santo, santo é o Senhor, eterno Criador, aleluia, em nome do teu Filho amado, em continuação, oração que desce ao teu servo, aleluia, em nome do Senhor, ainda constamos com nossos joelhos curvados, aleluia, na tua presença, Senhor, te apresentando, Senhor, aleluia, ao nome do Senhor, esse cálice, Senhor, que nós cremos que a partir deste momento que estamos apresentando a ti, o teu cálice, Senhor, vai se transformar em vinho espiritual, aleluia, e é a renovação das nossas almas, glória ao nome do Senhor. Senhor, faça, aleluia, o momento dessa Santa Ceia que seja diferente na nossa vida, aleluia, que o teu Espírito envolva nós, Senhor, aleluia, e tu cumpra a tua palavra nesta manhã, glória ao nome do Senhor, graças te damos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive hoje e eternamente. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus seja louvado, amados. Então, queridos, me dê um desse aí para mim. Então, o que os irmãos fizeram para facilitar? Veio que o copinho do suco está embaixo e em cima está o pãozinho. Eles já deixaram ele semi-aberto, porque ele vem muito justinho, justamente para não derramar. Ó, facinho de abrir. Você vai abrir no momento certo, por enquanto você pode deixar ele fechadinho. Vai pegar, a gente vai comer o pãozinho todos juntos. Depois você vai desrosquear, tirar essa partezinha aqui de cima, que ele é facinho, ele vai fazer um tequezinho. E a gente vai tomar o cálice. Sem pressa, sem correria, vai dar tudo certo. Tá bom? Os irmãos vão passar entregando para a Irmandade e aguardemos para que a gente participe todos juntos. Tá bom? Pode servir, irmãos, por favor. Mandani, toca o 202 para nós. E os músicos podem só acompanhar. Aliás, não precisa tocar para já ficar com o cálice em mãos. Isso aí, vamos cantar. Faz umas vozes bonitas aí, ó. Divina, nós alcançamos pelo Cordeiro, Cristo Jesus, pelos pecados, fomos remidos pelo seu sangue sobre a cruz. Que privilégio nós alcançamos. Filhos de Deus,
Mais forte. Cristo. Lindo. Executado. Mais glorioso. Ressuscitou. Somos por justificados nas nossas faltas, a Deus pagou. Que privilégio nós alcançamos, Senhor, por Cristo, Filho de Deus, ao Rei eterno. Eu tenho. Nós exaltamos, pois nesse mundo venceu. Bem forte a última. É lindo demais, né? Vai. A Jesus Cristo agradecemos, pois esse mundo nos resgatou. Glória a Deus, aleluia! E para sempre ao nosso Mestre que nos salvou. Que privilégio nós alcançamos, Senhor, por Cristo, Filhos de Deus, ao Rei eterno, nós exaltamos, pois nesse mundo tudo venceu. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, dado graças, partiu e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei dele todos. Esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, a Irmandade, com calma, abra a tampinha. Se precisar de ajuda, a gente chama alguém para te ajudar. Os obreiros estão bem atentos. Sem correria, pega o pãozinho e come, em nome do Senhor Jesus. Um tiquezinho que você fizer, vai abrir o copinho, vai estar disponível também. Sem pressa, com calma, o culto já está acabando. Vai dar tudo certo. Semelhantemente, tomando o cálice, distribuiu a todos e disse: esse é meu sangue, que é derramado por vós no Novo Testamento. Fazei isso em memória de mim. Tomemos todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tá bom. De novo, Satanás ficou debaixo da sola do teu sapato. Ele que achou que ia te matar, hoje está assistindo o seu elo com Deus ser reconstruído. Sua ligação com Deus ser reestabelecida. Ele que disse que a igreja te jogaria para fora, está vendo o teu Deus te abraçar com igreja e tudo.
Ele que disse que a igreja te jogaria no mundo, fez 3 doidos criar uma igreja nova para você estar aqui hoje dando glória a Deus. Recebe, irmão, dá glória a Deus. Recebe a tua vitória. Ela não vem da CCA, ela vem do Senhor Jesus para você. Glória, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. A Irmandade, se quiser, pode dobrar esse papelzinho, esse guardanapinho, pôr aqui dentro, amassar ele bem amassadinho assim, para não deixar cair o suquinho. E se conseguir, tampa de novo. Se não, põe os dois assim no banco, aí no porta-bíblia, que os irmãos depois vão passar recolhendo. Muito obrigado, queridos irmãos, irmãs, irmão Saulo, irmão Sampaio, irmã Mônica, irmã Cátia, irmão Cleiton, irmão Marquinho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Tudo certo? Todos em paz? Podemos agradecer? Hoje, você não serviu hoje, né? Então hoje você que agradece o culto. Passa para cá. Nós vamos agradecer o santo culto. A irmã Mara vai orar por nós aqui, agradecendo o santo culto. Ajoelhados, oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Glória ao Jesus. nome do Senhor. Glória, 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 aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Oh, aleluia. glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, agora estamos, Pai querido, agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor fez aqui hoje, Pai querido, Pai amado, pela Tua presença, Senhor, meu Pai, que resplandeceu em nossos corações, Pai. Senhor, por todos esses hinos que foram entoados, Senhor, que, Pai querido, Pai amado, cantou na nossa alma nesta manhã, Senhor. Deus, te agradecemos por este serviço de Santa Ceia, Pai. Glórias a Deus. Por esta palavra abençoada, Senhor. Aleluia. Que nos ensinou tanto, Senhor, meu Pai. Que nos transformou nesta manhã, Senhor, meu Pai. Porque, Deus querido, Pai amado, se alguém entrou aqui entristecido hoje, com certeza, Senhor, meu Pai, saiu daqui, Senhor, regozijando em Ti, Senhor, jubilando na Tua presença, Senhor. Obrigada, Deus, por toda a transformação que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por quanto o Senhor tem nos ensinado, Senhor, meu Deus. Oh, Deus bendito, Deus amado, nos leva em paz para as nossas casas, Senhor, meu Pai, e que a Tua palavra, Senhor, ela possa, Senhor, meu Pai, entrar nos nossos corações, Senhor, meu Glória Pai, a Deus. e florescer e frutificar, Senhor, meu Pai, e que nós possamos levar o Teu Evangelho, falar do Teu nome aonde quer que nós vamos, Senhor, meu Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, abençoa todos aqueles que estão aí na live, Senhor, meu Pai. Todos que estão aqui também, Senhor, meu Pai. Cuida, Senhor, meu Pai, das nossas vidas, do nosso dia, Senhor. Que seja de paz, que seja de alegria, Pai. Abençoa, Senhor, meu Pai, os nossos filhos que não estão aqui, Senhor, meu Pai. E que eles possam também, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, um dia estar na Tua casa, Senhor, meu Pai. Estar glorificando e exaltando o Teu santo nome, Senhor. Deus bendito, Deus amado, te agradecemos por tudo, Senhor, e queremos apresentar todas as ofertas, Senhor, meu Pai, que ainda vão ser feitas aqui nesta manhã, Senhor, meu Pai. Abençoe os teus servos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Prospera, Senhor, meu Pai, na vida de cada um, Deus querido, Pai amado, e restitui, Senhor, restitui tudo aquilo que foi perdido, Senhor, meu Pai, seja na vida espiritual, na vida material, na vida sentimental, Senhor, meu Pai, durante esta pandemia, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todos sempre, Deus. Amém. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória, glória, aleluia, Jesus. Aleluia. Como é que você está de roupa nova, irmão? Aleluia. Achou bonita a roupa que Deus te deu? Dá glória a Deus. Essa roupa dinheiro não compra. É verdade. Você ficou tão bonito, você está tão bonito, irmã. Glória a Deus. Foi o Senhor que te vestiu essa manhã. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus.
Alamaia, Jesus Santo. Glória, 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 aleluia. Deus seja louvado. Tá. Queridos, como a gente usualmente faz nas Santas Ceias, que a gente deixa também para o culto das primícias, dos dízimos, da Irmandade, das ofertas, que toda a Irmandade faz mensalmente ou regularmente nos cultos, isso não faz diferença, cada um tem o seu propósito com Deus. Aí nos bancos onde vocês estão, há os envelopes das ofertas, então cada um faça o seu melhor para Deus. Quero compartilhar com os irmãos um versículo que Deus me pôs no coração, deixei até anotado aqui no meu celular, achei tão bonito, fui ler um trechinho de palavra hoje e nem esperava. Está no livro dos Provérbios, no capítulo 3, os versos 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando a gente abre o coração para Deus, o coração de Deus já sempre esteve, mas não é o de Deus que abre para dar, é o nosso que abre para receber. Então, lá com os irmãos na portaria estão as maquininhas de cartão. Quem for passar cartão pode se dirigir até lá, por favor. E, enquanto isso, esse processo acontece, o irmão Léo vai cantar um louvor para a gente. E depois nós vamos agradecer as ofertas para despedir a Irmandade. Pode vir, irmão Léo. Qual que é? O irmão Léo disse que vai cantar o Entra na Minha Vida. Só vai cantar quem quiser que Deus entre na sua vida, tá bom? Glórias a Deus. Nós gosta de um violãozinho, né? É bom. Os músicos que souberem podem me acompanhar. Peraí, deixa eu afinar. Acho que ela voltou, né? Voltou, ré. Aí. Foi. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, dá tua paz, dá tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Glória a Deus. Aleluia. Faz um milagre em nós, Senhor. Tu és maravilhoso, Glória a Deus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai.
sou pequeno demais. Da tua paz, largo tudo pra te seguir. Força! Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Essa é minha parte, Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer as ofertas. Bondoso Deus, te damos graça, porque nós somos uma família que prospera unida, ligada na mesma comunhão, ajudando-nos uns aos outros, como a tua palavra nos ensinou essa manhã. E o teu povo está ofertando a Deus. Coloca a tua mão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tu sabes das dificuldades que temos passado. Irmão Marcos tem acompanhado de perto. Põe a tua mão, Senhor. Opera em favor da tua obra. E nós vamos glorificar o teu nome com alegria, ó Deus. Assim, ó Pai, faz prosperar o fruto do trabalho de cada um. E que a tua igreja possa ver a olhos nus a tua bênção nascendo nas suas vidas. É o que pedimos a Deus e damos gratidão aos céus por Jesus Cristo, Senhor nosso, bendito para sempre. Amém. Os irmãos passarão recolhendo os envelopes, irmãos. Nós vamos despedir com o cântico 437. Pode ir trazendo as crianças, tá bom, Ellen? Para aí a gente fazer Quem que vai? Um dos meninos vai fazer a oração do Pai Nosso. Glória a Jesus. Irmão Nicolas, vem ficar aqui na presidência já, porque você já faz a oração do Pai Nosso com as crianças enquanto eles vão subindo. A hora que acabar de subir, você já faz a oração do Pai Nosso. Os irmãos vão passando recolhendo os envelopes, os irmãos entreguem aos obreiros, por favor. Meu Deus, quanta criança. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Tá ligado aqui, Bruno?
1, 2. Testando. Testando. Ah. Vamos fazer oração para nós. Estenda as mãos, irmão. Vamos estender, irmão. Vai. Estás aos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Que a paz e a graça e essa palavra nós possamos carregar em nossos corações para todo sempre. Amém.